Eucanaã Ferraz é o convidado do Livros na Mesa de hoje. Eucanaã é poeta, professor de literatura da UFRJ, é ensaísta, tem trabalhos de ensaios publicados em revistas, em jornais, organizador de muitas antologias, muitas antologias importantes para a literatura contemporânea brasileira, que trabalham com a música, as relações entre a música e a poesia. Em geral são poetas músicos. Obrigada, Eucanaã, por estar aqui no Livros na Mesa. Eu que agradeço. Eucanaã, o Livros na Mesa trabalha com... a gente procura pensar a obra, né, do autor como um todo. A sua trajetória é toda ligada à poesia. Por que a poesia como eleição, como trabalho de eleição? Eu não sei se alguém sabe responder isso objetivamente, com clareza. É possível que sim, não é o meu caso. Mas isso também não é um charme, para parecer que isso é uma coisa inexplicável. É porque eu, de fato, não sei. Quando eu percebi, eu escrevia poesia e, de fato, eu não sei fazer outra coisa do campo da escrita criativa. Ou seja, eu não sei escrever contos, não tenho vontade, e nem sou um leitor, não posso me considerar nem um leitor de poesia, nem de prosa, de ficção. Gosto muito de crítica, faço alguma coisa nessa área. De ensaio, né? Mas na área mesmo da criação, o meu negócio é mesmo a poesia. Quando eu percebi, era isso que eu queria fazer. E em algum momento eu achei que eu sabia fazer. E as pessoas vão te reconhecendo como alguém que faz aquilo e que faz aquilo com alguma qualidade. Aí você vai se enganando um pouco de que sabe de fato. Aí chega uma hora que você está dentro daquilo, né? Que aquilo passa a ser mesmo uma coisa que faz parte de você. Faz parte, né? E essa biografia poética, né? Você começa publicando em 84, o outro. Esse livro eu nunca vi. E nem você trouxe para os nossos livros na mesa. E depois continua com espaços. Você também não é um autor que fique publicando todo ano, né? Um autor que tem um espaçamento grande, né, entre um livro e outro. Enfim, depois livro primeiro, que foi o primeiro livro que eu li seu. E fala um pouco então desse seu trajeto. Primeiro eu explico porque eu não trouxe outro, porque é um livro de parceria. Foi um livro que eu fiz com o Vitor Loureiro, um poeta e grande amigo. Então, como é um livro meio a meio, então não foi por acaso que eu nomeei o livro primeiro de livro primeiro, quer dizer, primeiro livro meu. Isso, quer dizer, foi um livro que tem uma marca, eu acho, de primeiro livro, alguma ingenuidade, mas não é um livro bobo, tolo, eu acho. Hoje eu leio e gosto de algumas coisas ali. É um livro pelo qual eu tenho muito carinho. É um belo livro, vou te falar. Eu estava relendo agora, tem poemas, tem um que até separei, pensei, vou pedir para ele ler. Depois você... eu gosto dele, eu tenho carinho por esse livro. Foi um livro que me fez muito bem, que as pessoas receberam bem esse livro. E você quer que eu faça um apanhado de todos de poesia? O livro primeiro é um livro que tem muita relação, eu acho, com a poesia portuguesa. Sobretudo, nomeadamente, a Sofia de Mello Brayner Andersen, que é uma poeta que eu adoro. Tem aqui uma marca da Sofia, que era uma poeta que eu li muito na época, que eu adorava e adoro ainda. Tive chance de conhecer depois, lá em Lisboa. Depois o Martelo, que é um livro que eu gosto bastante. É um livro muito delicado, eu acho. Ele tem uma poesia um pouco de ambientes fechados, é um pouco natureza morta. É um livro sobre pequenas coisas, um livro doméstico. É um livro pelo qual eu tenho muito apreço. Uma publicação das 7 Letras, que na época era a editora que estava fazendo coisas muito interessantes, poetas jovens e tal. Depois o Desassombro, que foi um livro que saiu primeiro em Portugal, essa é a edição portuguesa. É um caso, né? É um caso interessante. Um autor que é primeiro publicado em Portugal e depois aqui. Foi uma alegria imensa. Tem um prefácio do Gastão Cruz, que é hoje um dos grandes poetas vivos de Portugal e também é crítico, fez um prefácio lindo. E foi uma coisa incrível, porque abriu, de fato,
com Portugal aquilo que era uma relação de leitor com a obra de alguns poetas e críticos. Eu era um leitor do Eduardo Prado Coelho, por exemplo, na universidade. Mas abriu, de fato, um campo de afetos. Então, eu fiz amigos em Portugal e passei, a partir daí, a publicar regularmente, seja ensaios em revistas, poemas em revistas. Fui 3 anos seguidos participar de encontros internacionais de poesia. Então, desenvolvi, de fato, tenho desenvolvido, uma coisa que permanece, uma amizade com Portugal, porque com os portugueses, com a literatura portuguesa. Claro. Uma coisa que se solidificou. Depois saiu a edição brasileira do Desassombro, que é essa aqui, uma capa linda, é uma gravura da Faigo Strover. 7 letras. Pelas 7 letras também. Foi um livro bacana, porque ele ganhou o prêmio Afonso de Guimarães, da Biblioteca Nacional. Foi indicado na primeira edição do Portugal Telecom. Ele ficou entre os finalistas ali, foi uma coisa bacana. Foi um livro que teve uma vida assim, de felicidade. E depois eu fiz pela Companhia das Letras, em 2004, Rua do Mundo, que não por acaso é o nome de uma rua em Lisboa, que se chamava, Rua da Misericórdia. Perdão, que se chamava Rua do Mundo e teve o seu nome mudado para Rua da Misericórdia. E é toda uma conversa com a Luísa Neto Jorge, esse poema, que se chama Rua do Mundo, que faz parte do livro. Com a Luísa Neto. Com a Luísa Neto Jorge. Então tem 1000 referências a Portugal, a portuguesa, a poesia portuguesa. Aí tem o Pessoa, tem a Sofia, tem o Eugênio, tem várias conversas com os portugueses aí e com Lisboa, com a paisagem portuguesa, com o Porto também, não só Lisboa. E é isso, quer dizer, há de fato um espaço de tempo muito grande entre um e outro, mas já de Desassombro para a Rua do Mundo, não, quer dizer, esse período ficou um pouquinho menor, estreitou menor, um pouquinho. Mas isso não é um plano também, é uma coisa que vai acontecendo ao sabor. Poesia não dá para planejar, né? Não dá para planejar. Não tem assim, eu vou fazer ou eu não vou fazer, vai ser em tanto tempo. É difícil fazer isso.